Agora, continuando o exame da gestão da dívida pública, cabe uma palavra a respeito do funding. Trata-se de uma operação de empréstimo cuja finalidade não é criar propriamente dívida nova, mas tão somente consolidar ou unificar empréstimos anteriores, justamente com o objetivo de simplificar a administração desse passivo do poder público com as variadas taxas de juros anteriores, etc. E as origens também desses endividamentos. O Brasil lançou mão dele em 1884, em 1902, 1956 e 1962. Então tenha-se isto presente. O funding nada mais é do que uma operação de consolidação. Não é uma operação para criar nova dívida. E agora vai-se proceder a uma especificação do tratamento da dívida externa. Quando se estiver diante de dívidas perante o Banco Mundial, é interessante ter presente que ele empresta dinheiro aos seus associados a partir de fundos provenientes do seu próprio capital ou de numerários que ele levanta junto ao mercado financeiro. Os fundos provenientes do seu próprio capital, claro, provém, em última análise, da massa dos países que são seus associados. E também ele tem a atribuição de atuar como garante de empréstimos concedidos a países membros seus. É interessante recordar também que é condição para um país ser membro do Banco Mundial que ele também o seja do Fundo Monetário Internacional. Muitas vezes se fala dos contratos realizados pelos Estados-membros e pelos municípios com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, mais com o Banco Mundial, a bem de ver, com o aval da União. Consoante dito anteriormente, a União não é avalista. Na realidade, o que ocorre é uma obrigação da República Federativa do Brasil, que no âmbito interno será repassada aos Estados-membros e municípios. Mas quem se obriga no âmbito internacional é a República Federativa do Brasil. E como se trata de dívida da República Federativa do Brasil, para que ela se possa operacionalizar, faz-se mister o pronunciamento do Senado Federal autorizando.
Sem essa autorização, será inválido o endividamento. Aí, evidentemente, se poderá dizer: então, quando a União informou ao Banco Mundial acerca da discussão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul e do Estado de Minas Gerais em 1999, estar com a adimplência comprometida, ela, na realidade, deu uma informação que afetava a sua condição como devedora das instituições financeiras internacionais. E foi uma informação que, na realidade, não teria nenhuma outra finalidade senão a de constranger os estados que estavam a debater a dívida interna, nada tendo, pois, com a dívida externa. Pois bem, agora, o Senado, pronunciando-se, como dito, é condição de validade para esses empréstimos, ainda que os recursos sejam destinados a municípios e a Estados-membros. Poder-se-ia dizer que há uma certa injustiça com o credor quando o Senado não autorize, e aí então os Estados-membros e os municípios se obrigariam nos termos do direito privado. A obrigação em termos de direito privado somente se poderia sustentar se estivesse a falar de credores estrangeiros privados em relação a contratos de mútuo que fossem executados no território nacional. Por quê? Porque no território nacional, os Estados-membros e os municípios obrigam-se autonomamente em relação à União. Já no que toca ao âmbito internacional, não existem as entidades menores no âmbito federal. O que existe é tão somente a totalidade, a União. Por outro lado, é interessante observar quanto à gestão da dívida externa, que quando se ofertam as apólices respectivas, há de ser observada a atratividade dos respectivos juros. Há que ser observada também a necessidade do juramento do credor domiciliado, do registro do juramento do credor domiciliado no estrangeiro, denominado affidavit, que, por mais anacrônico que possa ser tido por conta da questão do juramento, é ainda amplamente
versado nessas questões relacionadas à dívida externa. E a própria questão do repatriamento dos capitais e também, por último, mas não menos importante, nós vamos ter presente aqui a questão da adimplência desses por parte do Estado devedor em relação ao título. Até porque essa questão da adimplência do Estado devedor, no âmbito internacional, vai colocar em discussão justamente o dado de que, sob o ponto de vista político, os estados são iguais e, portanto, têm entre si imunidade de jurisdição, porque a jurisdição é um poder de império. E, justamente a partir disto, é que se colocou, no início do século XX, a questão do uso da força na cobrança da dívida externa. A Venezuela, então, havia nacionalizado bens de nacionais de potências europeias, e estas, por seu turno, bombardearam, a título de cobrar as dívidas, um porto venezuelano. E, em função disto, o internacionalista argentino Juan María Drago publicou a sua famosa nota, segundo a qual, embora o poder público tivesse o dever de honrar as suas dívidas, seu primeiro compromisso seria a realização das despesas voltadas a financiar os serviços públicos em relação ao seu próprio povo, por um lado. E, por outro lado, não se justificaria a utilização da força, dos atos bélicos para a cobrança de dívidas. A doutrina de Drago foi combatida por Rui Barbosa, justamente porque, seguindo as instruções do ministro das Relações Exteriores, Barão do Rio Branco, o jurisconsulto político e diplomata baiano temia que, se o Brasil aderisse à doutrina de Drago, os capitais estrangeiros dele fugissem, uma vez que estaria a ser defendida a possibilidade do Estado abusar da sua soberania. E aí chegou-se à conclusão de que o uso da força somente poderia ser utilizado se fracassassem os meios pacíficos de solução da controvérsia em relação à dívida. Esta foi a solução acatada pelas nações que estavam ali em conferência,
trazida pelo representante da delegação norte-americana, o general Porter. Pois bem, como vale aqui a famosa regra, segundo a qual os iguais não têm entre si juiz, par in parem non habet iudicio, é a parêmia com que os internacionalistas resumem a chamada imunidade interjurisdicional dos Estados. As sanções, muito mais à base dos consensos que são adotadas no âmbito do direito internacional para casos de repúdio da dívida externa, muitas vezes vão dar-se pelo aumento unilateral de juros da parte do credor, ou mesmo pelo boicote dos produtos do país que tenha repudiado a sua dívida, como uma forma de pressão indireta para que o país volte à sua condição de devedor preocupado com o atendimento das respectivas obrigações. Muitas vezes, preenchidos determinados pressupostos, alguns encargos da dívida são alvo de um perdão por parte, em especial, das instituições financeiras internacionais. Trata-se do denominado waiver. No âmbito interno, no âmbito da dívida interna das entidades menores para as entidades maiores, estas somente poderão conceder o waiver diante de circunstâncias objetivas, definidas expressamente em lei, que não podem traduzir uma discriminação que pode muitas vezes ser informada por critérios pouco republicanos. Aplica-se em relação à possibilidade do waiver nas relações internas da entidade maior para as entidades menores, o inciso 3º do artigo 19 da Constituição da República Federativa do Brasil, que proíbe a entidade maior discriminar entre as entidades menores e as entidades de mesmo nível discriminarem-se entre si. Tal, pois, é a exposição que se faz agora em torno da gestão da dívida pública e com foco específico na dívida externa. Próximo vídeo versará a questão da gestão da dívida interna.